Bora falar de tabela fixa da Latam. Temida por alguns, amada por outros. E aí, o que é a tabela fixa da Latam? Para que serve? É boa ou é ruim? Se você já escutou falar ou tem curiosidade ou dúvida sobre a tabela fixa da Latam, fica nesse vídeo que eu vou te trazer vários detalhes e insights interessantes aqui sobre a tabela fixa, beleza? Pode ser interessante, mas também pode ter bastante pegadinha aí utilizando tabela fixa nas suas viagens. Então, vale a pena a gente saber e entender de fato como a tabela fixa funciona. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Yuri Oliveira aqui, especialista em milhas aéreas e viagens. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a tabela fixa da Latam. Então, bora aqui para telinha do meu computador, bora de conteúdo. E vamos lá já com a primeira informação, né, pessoal? Tabela fixa não é nada escondido, não é nada secreto, que ninguém consegue achar, que as companhias aéreas, que a Latam em específico não quer que você veja. Não. A tabela fixa ela é muito fácil de você encontrar. Basta você vir aqui no Google e pesquisar, olha, tabela fixa da Latam, como eu já pesquisei aqui, e obviamente você já consegue ver aqui, ó, no primeiro, a primeira opção, tanto aqui, ó, classe econômica quanto classe executiva. Clicou aqui nesse link, ele já vai abrir pra gente aqui, ó, tem tanto voando classe econômica, quanto classe executiva, quanto primeira classe, beleza? Bom, vamos aí para a primeira informação. A tabela fixa da Latam, como o próprio nome já diz, é uma tabela fixa, ou seja, independente da data, independente do horário, independente da antecedência, a tabela ela tem um valor fixo, ou seja, de um ponto A para um ponto B você vai pagar um valor fixo em milhas, tá? A gente está falando aqui de milhas aéreas, beleza, pessoal? Utilizando milhas Latam PES, tá? A tarifa ela não vai variar, exceto se a própria Latam reajustar essa tabela, o que já aconteceu nesse ano de 2024, aconteceu 2 vezes pelo menos, né? Mas é um valor fixo. Tá, Yuri, mas e aí? Como que eu faço? Como que eu emito? Bom, vamos em partes. Primeira coisa o único requisito que eu considero principal é a disponibilidade, ou seja, você tem que achar essa disponibilidade. A primeira coisa, se você não encontrar esse trecho que você quer, você não vai conseguir emitir a tabela fixa da Latam. Outra informação muito importante, a tabela fixa da Latam é para voar com os parceiros da Latam e eu já vou mostrar aqui para você qual que são os parceiros da Latam. A gente não emite tabela fixa da Latam para voos com a própria Latam, precisa ficar muito claro isso, galera. A gente consegue emitir voos com a própria Latam, com milhas Latam, a gente consegue, que é na tabela dinâmica. Quando a gente fala aqui de tabela fixa, é somente utilizando milhas da Latam com voos de parceiros, beleza? E aí, aqui no site é muito tranquilo e simples da gente conseguir entender, olha só. A gente tem aqui, como eu falei com vocês, tanto para classe econômica, Premium Economy, executiva e primeira classe. E como eu falei com vocês, olha, até 28/7/2024 era um valor, 29/7 ela reajustou e se eu não me engano em março ou fevereiro, eu não lembro agora, teve um outro reajuste também, beleza? Aqui embaixo até já mostrar para vocês algumas regrinhas, olha só. Compra de passagem pela tabela fixa não se aplicam para voos Latam, que é o que eu acabei de explicar. Essa tabela fixa é para parceiros da Latam, por exemplo, com a Qatar, com a Ibéria, com a Aeroméxico, voando com a própria Latam, a gente não consegue usar a própria tabela fixa dela, beleza? Compra de passagens é exclusivamente pela central de vendas, ou seja, não é igual você entra lá no site da Latam, coloca origem e destino e você consegue achar essa disponibilidade. Não, a gente vai ter que emitir a tabela fixa da Latam como? Pelo call center, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, beleza? A gente não consegue achar essa disponibilidade de forma fácil no site da Latam. Sujeita à disponibilidade da companhia aérea parceira, como eu falei com vocês, a gente tem que achar a disponibilidade primeiro. Não adianta nada eu entrar em contato com a Latam e falar, olha, eu quero um voo de Guarulhos para Nova York dia 10. Se não tiver essa disponibilidade com o parceiro, a Latam vai falar, olha, não tem esse voo, então a gente já tem que achar a passagem antes, beleza? E pode sofrer variações no mesmo dia da cotação. Achou a passagem de manhã, entrou em contato com a Latam na parte da tarde, pode ser que já nem tenha mais essa disponibilidade. Verificar a disponibilidade na central de vendas antes de comprar a pontuação, né, que ele está dando um alerta, e a disponibilidade do site não é a mesma para passagens compradas através da tabela fixa, que é o que eu expliquei para vocês. O que você vê no site da Latam, com a própria Latam, por exemplo, é tabela dinâmica. O que você encontrar de tarifa para tabela fixa é com parceiros, tá? Então vamos lá, aqui na classe econômica, a gente tem que pegar aqui a partir de 29/7,
nós já passamos dessa data. E essa aqui é a tabela fixa da Latam, beleza? Como que funciona aqui? Origem e destino. A origem é essa linha aqui na vertical, beleza? E o destino é essa linha aqui na horizontal. Então, por exemplo, ó, se eu quiser sair do Brasil para o Brasil, ou seja, voo interno, não existe tabela fixa, né? Se eu quiser ir do Brasil para a Argentina, por exemplo, a tabela fixa da Latam custa 24 mil milhas o trecho, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês, esses valores, é o trecho. Então, se fosse ida e volta, seria 48 mil milhas, certo? Do Brasil para a América do Sul como um todo, 24 mil milhas Latam, para a América Central, para os Estados Unidos, por exemplo, ou para o Canadá, né? América do Norte, olha, 57 mil milhas. Para a Europa, então se eu quiser pegar um voo do Brasil, eu ligo ele aqui, ó, eu faço aqui como se fosse a cruzinha, né? Do Brasil para a Europa, 80 mil milhas, né? Do Brasil, saindo do Brasil para a Oceania, 95 mil milhas e por aí vai. A tabela fixa da Latam, a gente não consegue usar ela somente do Brasil, a gente consegue utilizar ela de outros continentes, como por exemplo, ó, da América do Sul como um todo, para a Europa, por exemplo, olha, 48 mil milhas, ou seja, um voo lá do Chile para a Europa vai me custar 48 mil milhas na tabela fixa. América do Sul, por exemplo, um voo saindo do Chile para América do Norte, olha, 42 mil milhas. Vejam que aqui saindo do Brasil, para a gente fazer uma correlação, né? Se é um voo do Brasil para os Estados Unidos, é 57 mil milhas. Se for qualquer outro país da América do Sul para os Estados Unidos, é 42 mil milhas, ou seja, 15 mil milhas a menos. Para vocês verem como que o Brasil está inflado, né? De cada dia mais tem mais pessoas aprendendo sobre milhas, utilizando mais, então acaba que saindo do Brasil tem ficado pior, né? Tem piorado bastante. Por exemplo, olha, da América do Norte, eu quero um voo dos Estados Unidos para a Europa na tabela fixa da Latam. Eu saio aqui, ó, América do Norte para a Europa, olha só, 36 mil milhas Latam. Eu quero um voo da Europa lá para o Oriente Médio, por exemplo, ó, da Europa para o Oriente Médio, olha só, 30 mil milhas. Então a tabela fixa ela pode ser interessante. Eu quero um voo da África para a Ásia Oriental. Então a gente vem aqui, ó, eu pego a linha da África, eu vou cruzar ela com a linha da Ásia Oriental. Já até perdi ela aqui, ó, é a terceira. Da África até a Ásia Oriental que está aqui seriam 48 mil milhas. Então é dessa forma que a gente consegue ver os valores. E como eu falei com vocês, a menos que haja uma alteração como aconteceu aqui, vou dar só um exemplo rápido. Deixa eu ver uns que tinha mudado aqui. Por exemplo, né, já não era interessante antes, mas aqui, ó, do Brasil para o Oriente Médio até o dia 28/7 era 110 mil milhas. Depois, a partir do dia 29, ó, do Brasil para o Oriente Médio passou para 121 mil milhas. E aqui lembrando, a gente está falando de econômica, beleza? Então, caso não haja nenhuma alteração novamente na tabela, segue esse valor fixo aqui, independente da data, dia e horário, basta você achar essa disponibilidade. Vamos na executiva? Então aqui é só você clicar, ele já muda também, assim como eu tinha mostrado para vocês. Aqui a gente já está falando de classe executiva, ou seja, do Brasil para a América do Norte, né, para os Estados Unidos, custa 135 mil milhas de executiva. Né? Da América do Sul para os Estados Unidos já fica mais barato, olha, 108 mil milhas, por exemplo, saindo da Argentina, do Chile, Paraguai, Uruguai, qualquer lugar da América do Sul, tirando o Brasil. Veja que o Brasil tem uma linha específica, ó, tanto aqui como destino, tanto aqui como origem, beleza? Outros exemplos, ó, a executiva da América do Norte dos Estados Unidos para a Europa, por exemplo, vem aqui a América do Norte, cruza aqui até achar a Europa, 135 mil milhas, beleza? Isso aqui é voo da Latam? Não, é voo com os parceiros, voo da Qatar, voo da Ibéria, voo da Aeroméxico, Suíça e vários outros parceiros que a Latam tem, beleza? Então aqui essa é a tabela fixa, primeira classe é a mesma coisa, ó, cliquei aqui, já vai me mostrar também para a primeira classe, um voo de primeira classe do Brasil para os Estados Unidos, 216 mil milhas. Yuri, quem voa para os Estados Unidos? Sem ser a Latam dos parceiros dela, já vou mostrar os parceiros. A gente tem a Aeroméxico, a gente tem a Delta, que são os principais e que em pouquíssimos casos vai valer a pena, beleza? Beleza, Yuri, quem são os parceiros da Latam que eu posso emitir a tabela fixa? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem tá escondido as 7 chaves. Venho no Google, parceiros, Latam, tabela fixa. Aqui ó, Latam, companhias aéreas parceiras. Então,
Fique muito atento, duvide de qualquer influenciador que você venha falando que tem um programa específico na gringa, que as companhias aéreas não querem que você saiba as tabelas fixas. Não tem nada disso, galera. É super fácil, tudo aqui, ó, na palma da nossa mão, tá? Aqui nós temos os parceiros da Latam. Quem são esses? A Delta, como eu havia falado com vocês, a Aeroméxico, né? A gente tem Iberia, tem a JAL, que é a Japan Airlines, a Qantas, a Qatar, a Alaska Airlines, a Austrian, a British, Cathay Pacific, Finnair, Lufthansa, Malaysia Airlines, a Royal Jordanian, temos a Swiss e temos a Virgin Atlantic, tá? Então todos esses aqui são parceiros da Latam e em tese, na teoria, é possível emitir tabela fixa, mas na prática nem todos a gente consegue emitir. Beleza? Então qualquer um desses parceiros a gente consegue emitir com a Latam na teoria, como eu falei com vocês. E por exemplo, para os Estados Unidos, a gente tem as duas principais, que é a Aeroméxico, que é uma companhia aérea mexicana, mas ela tem vários voos saindo do Brasil que conecta com os Estados Unidos com conexões. E a gente tem a Delta também, que às vezes tem voos direto também para os Estados Unidos. Beleza? Yuri, como é que eu sei se essas companhias voam para X ou Y, para qual lugar? Como que eu sei? Tem um site que eu gosto muito, já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima no link, no card, que é o Flight Connections. Flight Connections. Então vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem noção. A Delta, né, que eu falei com vocês que tem voo para os Estados Unidos. A gente clica aqui, Airlines, Delta. Filtrei a Delta, eu vou saber para onde que a Delta voa no mundo. E a gente vai ver que ela tem trechos saindo do Brasil. Olha só. Ela é uma companhia aérea americana, vejam só como é que a malha aérea dela é extensa aqui nos Estados Unidos. No Brasil ela tem voos diretos saindo do Rio de Janeiro e de Guarulhos. E aqui eu sei que, ó, por exemplo, de Guarulhos eu consigo ir para 3 destinos dos Estados Unidos com a Delta, que é para Boston, né? Que é para Nova York, JFK, e a gente consegue ir para Atlanta. Então, por exemplo, se eu conseguir achar uma disponibilidade, olha, de São Paulo para Nova York, se eu conseguir achar essa disponibilidade na tabela fixa, eu posso entrar em contato com a Latam e falar, olha Latam, eu consegui identificar aqui, vou voltar aqui em classe econômica, olha, eu consegui identificar aqui, vou dar um exemplo esporádico aqui para vocês, tá? Obviamente não é assim que a gente pesquisa. No dia 31, eu falo, olha Latam, no dia 31 de dezembro eu queria emitir na tabela fixa de vocês um voo de Guarulhos para Nova York, né, com a companhia aérea Delta. E eu já sei que vai ser por 57 mil milhas na classe econômica, ó, do Brasil para a América do Norte. O atendente da Latam vai consultar, ele vai falar, olha, eu achei a disponibilidade aqui, custa 57 mil milhas. Você quer reservar? Quero. Aí ele já vai fazer os trâmites lá com você para fazer o pagamento. E aí você já vai conseguir por esse valor fixo. Quando que é interessante utilizar a tabela fixa saindo do Brasil? No meu caso, hoje é raríssimas as exceções. E eu não acho que vale a pena. Por que eu acho que não vale a pena? Porque a gente consegue, na própria tabela dinâmica da Latam, voando com a Latam, principalmente para os Estados Unidos, menos do que 57 mil milhas Latam. A gente diversas vezes acha, por exemplo, do Brasil para Los Angeles, por menos de 40 mil milhas com a própria Latam na tabela dinâmica, né? Nas outras, para outros destinos que a própria Latam voa, vem aqui no Flight Connections, ó. Para onde que a Latam voa nos Estados Unidos? Eu venho aqui, tiro Delta. Vou colocar aqui, ó, Latam, escrever aqui, ó, Latam. Vou até deixar filtrado Guarulhos ali, ó, só pra gente ver. Olha só para onde que a Latam voa, né, aqui dos Estados Unidos. A Latam voa para Los Angeles, que é o que eu falei com vocês, que é muito interessante na tabela dinâmica, a gente nem precisa utilizar a tabela fixa, que fica mais barato. Tem para Miami, tem para Orlando, tem aqui para Nova York e tem também para Boston. Então, às vezes com a própria Latam fica mais barato, né, na tabela dinâmica dela do que aqui utilizando a tabela fixa voando Delta. Lembrando que esses pontos aqui é voando com as parceiras. Eu não consegui emitir esse voo aqui com a própria Latam. Beleza? Vai ser interessante esse valor aqui de 57 mil milhas voando Delta em alta temporada. Por exemplo, julho, as passagens para os Estados Unidos ficam caríssimas. Aqui você consegue prender em 57 mil milhas, né, um voo do Brasil para os Estados Unidos em altíssima temporada, julho, janeiro. Então, nesse caso, eu acho interessante. E a tabela fixa da Latam, ela principalmente vai ser interessante para outras situações, já envolvendo ali a parte da Ásia Oriental,
né, envolvendo Europa, outros continentes. Saindo do Brasil, eu não acho interessante. Hoje não tem nenhum resgate que me encha os olhos, com exceção Brasil, América do Norte em altíssima temporada, que por 57 mil milhas pode valer a pena. Às vezes na tabela dinâmica julho, você vai olhar um trecho do Brasil para os Estados Unidos, é 180, 200, 250 mil milhas. Aí pode valer a pena, tá? Inclusive, galera, eu queria falar com vocês que eu tenho, né, a minha comunidade Mundo das Milhas, que é o meu curso completo de milhas do básico ao avançado, e lá onde, né, eu explico para os meus alunos tudo sobre o mundo de milhas aéreas, inclusive sobre a tabela fixa da Latam. Vou mostrar para vocês aqui um pedacinho de um mapa mental que eu tenho lá no curso, né, para quem é aluno tem acesso a esse mapa mental. E tem um mapa mental exclusivo onde eu explico em detalhes a tabela fixa da Latam. Tem um módulo lá no curso somente sobre a Latam, né? E aqui, como vocês podem ver, olha, esse mapa mental eu já mostro aqui para eles as alianças aéreas, quais são os parceiros da Latam que dá para emitir com tabela fixa. Eu vou dar um exemplo, olha, tabela fixa voando Qatar. Não vou entregar todo o ouro aqui, que os alunos que tem esse ouro aqui disponível lá para eles no nosso curso, olha. Por exemplo, se eu quiser utilizar a tabela fixa da Latam voando Qatar, eu posso utilizar o buscador da American Airlines, ou seja, eu uso o site da American Airlines, que é fácil de conseguir encontrar voos da Qatar. Encontrei essa disponibilidade, eu vou lá na Latam e peço eles para emitir essa tabela fixa. O que é interessante aí voando com a Qatar? Como eu falei com vocês, que vai envolver ali a parte da Ásia, Europa, em alguns casos Oceania, né? Oriente Médio para a Europa, ida ou volta, vice-versa. Oriente Médio para a Oceania, Oriente Médio para a Ásia Oriental. Inclusive, é numa dessas aqui que você consegue um voo na Q-Suite da Qatar, que foi eleita aí a melhor classe executiva do mundo, né? E se a gente for pegar aqui pela tabela fixa, olha só, na classe executiva, vou deixar passando aqui na tela uma imagem da Q-Suite da Qatar. E aí a gente tem aqui, olha, deixa eu pegar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. A gente vai ter aqui, por exemplo, olha, da Europa para o Oriente Médio, por exemplo, de Doha, né, para Paris, ou de Paris para Doha, por exemplo. A gente tem aqui, ó, Europa para Oriente Médio, 66 mil milhas Latam, o que é muito barato. Se você for comparar essa passagem em dinheiro, ela é extremamente cara. Então a Europa, Oriente Médio, por exemplo, é excelente, né? Já saindo do Brasil já não é interessante, porque olha, uma executiva do Brasil, né, para o Oriente Médio, olha, seria 292 mil milhas Latam. A gente consegue outras opções mais baratas de chegar no Oriente Médio, né, utilizando aves da Ibéria, por exemplo. Então, no Brasil eu não acho nada interessante, mas saindo da Europa, Oriente Médio, Ásia Ocidental, Oceania, tem alguns resgates que são muito interessantes, tá? Então, mostrando aqui para vocês, ó, um pouquinho, né, o que a gente tem lá no nosso curso. Se você quiser aprender aí sobre milhas aéreas, se tornar um expert, vai ter um link aqui embaixo na descrição para você poder, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, né? O meu curso pode estar com as inscrições abertas ou com as listas de espera, né? Clica no link e vem aí para nossa comunidade para você se tornar de uma vez por toda um expert em milhas e começar a viajar muito mais, pagando muito mais barato. Beleza? Então essa aqui, né, eu queria trazer um pouquinho para vocês de informações aí sobre a tabela fixa da Latam. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida sobre a tabela fixa da Latam, se vocês querem um segundo vídeo onde eu trago aqui na prática alguns exemplos de rotas interessantes utilizando a tabela fixa e dando alguns exemplos. Inclusive a tabela fixa da Latam tem alguns casos, tem algumas companhias aéreas que você tem que ensinar o atendente, né? Ele simplesmente não vai encontrar. Você acha a disponibilidade no site, liga para a Latam ou manda um WhatsApp, informa para eles qual que é a data e ainda se o atendente vai falar que não tem, mesmo tendo essa disponibilidade. Em alguns casos a gente tem que ensinar o próprio atendente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente tem que ensinar ao atendente da Latam como descobrir essa disponibilidade. Lá no meu curso, obviamente, eu explico para os alunos como que a gente ensina, como que a gente manda essa mensagem da forma correta para os atendentes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, deixa o seu comentário se você tem alguma dúvida ou se você quer a parte 2 mostrando exemplos na prática da tabela fixa da Latam, né? E eu peço aí que você se inscreva aqui no canal, tem vídeo novo toda semana e você aí se inscrevendo, deixando aquele like, você me incentiva e mostra para o YouTube que você gosta e que os conteúdos daqui do canal são bons. Nesse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.